Galera, agora é eu que fui pro abraço, hein? Não, cara, eu nem vi o tempo passar. Saiu que nem um. A gente começa. Fala, Flyton, forte abraço. A gente começa a conversar com gente boa e passa o tempo a gente nem vê. Quando eu vi, caiu a conexão, né? Deixa eu botar o Caju de volta aqui com a gente. Foi tomar um açaí, né, Marcão? Foi tomar um açaí, uma Coca-Cola. O cara pra voltar é um parto, hein? Mas agora quem derrubou aí foi eu, né? Aquela vez, só tô fazendo a batida de frente com o que ele fez com a gente a primeira vez. Ô Eric, eu vou estar te ligando, viu, cara? Pra gente fazer o nosso bate-bola aí, viu? Abraço, Flyton. Precisa voltar àquele estúdio, cara. Não pode desmantelar as coisas, não. Ó, o Caju tá voltando aí com a gente. Agora vai dar certo. Ô, Caju, Agora passou uma vai dar hora, certo. cara. É porque tinha Nem acabado o viu. horário. Pois Pois é. é, cara. A gente começa a fazer um bate-bola bom, por isso que eu gosto de conversar com gente boa. Então, Agora eu dei o troco. bom demais. Deixa eu te falar. A gente estava falando do disco, né? Vamos voltar lá. É. Bom, o disco foi o seguinte: ele começou de uma experiência que eu tive com alguns amigos, né? Que me ajudaram a tocar. Inclusive, desse disco tem uma coisa muito bacana, que eu consegui colocar o meu pai e o pessoal que tocava com ele também, né? Na banda que tocava com ele. Então foi muito bacana, assim. A velha guarda de Uberlândia, A né? celebração, né? As celebridades aqui da cidade. E faltou algumas pessoas, mas é porque realmente eles não queriam participar, porque já estavam mais de idade, estavam com dificuldade de tocar e tal. Eu entendo, mas assim, foi muito bacana. E aí, outros amigos também que passaram pela minha história musical, que eu fiz questão de chamá-los para participar comigo, e foi muito bacana, foi muito legal. Então, cara, eu acho que esse disco é uma mistura de sentimentos mesmo. Porque de gratidão e também daquela coisa de, poxa, eu consigo fazer o meu trabalho, sabe? Aquela coisa de você ter medo de gravar uma coisa sua, mas ao mesmo tempo Ah, você acreditar e falar assim, não, eu consigo fazer algo diferente, peraí, eu vou tentar. E foi legal, cara, e deu certo. Esse disco é um disco que eu aprendi muito, mas que, assim, me orgulho muito de ter conseguido assim, ter feito uma coisa legal nesse disco aí. legal. E só uma curiosidade, só para a gente terminar de falar nele. Você teve o processo de criação aí, né? Esse processo dessas faixas aí, ele já estava maturado? Ou você falou, não, eu vou gravar um CD, deixa eu criar aqui? Já eram coisas que você já tinha ou não? Cara, algumas músicas eu fiz durante, porque foi um projeto da lei de incentivo à cultura aqui né, da cidade. Quando foi aprovado, aí eu terminei de gravar. Teve uma música em especial que eu gravei quando o meu filho, eu tive um filho, depois ele faleceu no outro dia, e aí eu fiz uma música para ele. Eu É comecei a fazer mesmo? essa música, eu fiz essa música, quando ele nasceu, eu fiz a música. Depois ele morreu, eu não consegui terminar a música. E aí passou um tempo, aí a Cintia engravidou de novo e tal. E aí o que aconteceu? Aí veio a Luísa. Quando a Luísa nasceu, eu peguei a música e falei, cara, eu vou terminar aquela música. Ao invés de colocar Agora, a música pro Antônio, eu vou colocar aos meus filhos, né? E botei pro Antônio e pra Luísa. E, cara, e foi ótimo. E foi uma música que eu já comecei antes, e daí saiu no meu disco, entendeu? Assim, eu consegui fazer, terminar ela. Mas as outras composições foram, assim, eu peguei uma inspiração e falei, é por aqui, vamos tentar fazer nesse arranjo e trocava ideia com um e com o outro.
O Pedrinho me ajudou em algumas faixas. O Carlinhos de Almeida, eu peguei uma música dele, que é o Congada, que eu peguei aí criei uma roupagem para aquilo, porque é uma música já gravada com ele. E daí eu criei uma roupagem já mais instrumental para isso. Que mais? Teve várias músicas. Teve algumas composições minhas. O Right Way, por exemplo, que é uma música que você gosta, é uma música que, assim, eu tirei ela de algumas coisas. Por exemplo, eu sou fã demais do Toto. Adoro o Toto. E ela tem uma sonoridade bem parecida com o Toto. Então, era uma coisa que eu sempre... Você faz alguns trabalhos que o Toto está presente. Exatamente. E aí, assim, mas ao mesmo tempo tem umas coisas de Yes, né? Tem umas coisas do Echo. Eu misturei um pouco das influências que eu tive para poder criar essa música. Então, é engraçado que agora, isso foi um processo que eu não tinha, eu sempre componho no violão. Mas de um tempo para cá, eu tenho sentado, essa pandemia me ajudou muito, porque eu estou estudando teclado, assim, claro, não vou tocar teclado, mas pelo menos para mim compor algumas coisas, eu começo a enxergar harmonia diferente, porque quando você toca um acorde, aquilo soa melodicamente para você, legal. Então, a última coisa que você vai pensar é no groove. Eu fiz um processo invertido. Eu pensei no groove para depois encaixar a harmonia. Você falou esse lance da pandemia, Caju, e é um negócio que eu até coloquei na pauta aqui para a gente conversar um pouquinho, porque é uma fase que a gente está atravessando, que tudo é novo, né? Eu fiz a live sábado e para mim foi bem estranho, foi bem diferente. Você acaba de tocar, não tem aplauso e não tem vaia também, né? Então é um negócio... É difícil. É complicado. Mas cria-se tempo, né? A gente ganha aí um tempo no colo, deixa de ganhar o lado financeiro e tal, mas em contrapartida a gente tem um tempo maior para poder se dedicar ao instrumento e tal. Como tá a tua vida na pandemia, cara? Como é que você está aproveitando esse espaço? E eu quero saber se tem algum tipo de ideia, criação, alguma coisa nessa época para você poder colocar como projeto futuro. Cara, é uma forma da gente reinventar em várias coisas. Até para estudar, que é uma coisa que eu gosto, mas você tem que pensar duas vezes antes de estudar, porque você tem que pensar numa coisa que vai realmente te levar num outro nível musical. Não estou falando que você vai se tornar o the best, não, mas pelo menos você vai começar a ter consciência do que tocar e o que não tocar. Então, eu acho importante você ouvir muito antes de sentar no instrumento para tocar. Tipo, isso é um estudo. Escutar também é um estudo. Pegar um disco para ouvir e ficar ouvindo até entender o que está acontecendo. Eu falo muito isso porque as pessoas estão estudando para técnica rápida. Os caras olham um exercício no YouTube hoje e acham que por assistir 10 vezes o cara já dá conta de fazer. E não funciona. Quer fazer. O cara se acha apto a tocar qualquer coisa. Cara, seria bom se a gente tivesse um chip que colocasse um negócio, ele representava aqui no seu corpo e beleza, você sairia tocando. Pode acontecer que daqui para frente, o ser humano ele vai chegar numa evolução onde ele vai absorver mais rápido. Eu vejo que a moçada de hoje, a Luciana, boa noite para você também, Luciana, o pessoal aí do Gustavinho aí. Ó, o Dani, eu falei dele agora há pouco aí, depois eu vou falar de novo. É isso aqui por onde tudo começou. E aí, voltando ao assunto, cara, eu acho que é importante você escutar, porque você começa a ter uma reflexão melhor de como tocar. Porque, assim, eu vejo a galera tocando um monte de coisa hoje. Por exemplo, o que está na moda é o Gospel Chops. Então, beleza, quer fazer o Gospel Chops? Você sabe de onde surgiu isso? Como que faz para você tocar dessa forma? Porque o cara acha que escuta 10 vezes o cara repetindo a mesma coisa, ele vai sentar na bateria e vai tocar a mesma coisa. Não vai rolar, cara. Não é bem assim. Eu citei o Dani, ele entrou agora aqui, eu vou até falar isso porque é uma realidade. Na época, quando o Dani estava, eu ficava, às vezes, de fora do estúdio, porque ele estudava no estúdio da mãe dele, e eu ficava ouvindo, cara. Várias e várias vezes eu ouvia, porque eu não tinha como estudar aquilo, era um livro muito avançado para mim. Mas eu ouvia, até um dia eu tentar sentar na bateria e tentar fazer. Claro que eu não dava conta, mas eu chegava em casa, pegava as borrachas, tentava repetir aquilo. Era difícil porque, cara, ele tinha uma evolução diferente da minha, ele estava na frente. E aí eu tentava fazer as coisas, eu não dava conta. Hoje eu entendo
o tanto que, assim, depois que você começa a dar aula, você começa a entender o tanto que é importante você ter o passo a passo das coisas, né? Isso eu vi Ah, na total. Inglaterra também. Cara, é por isso que você vê que os caras, Total. quando tocam bem, eles dominam aquilo, eles gastaram tempo para poder entender. E sem o entendimento, você não vai conseguir tocar nada. Nada, nada, nada. Então, Então, é o que a gente tem na ferramenta hoje, né? A gente pega lá, sim, você olha, molecada, você acabou de falar assim, pô, o cara quer escutar 10 vezes lá aquele groove ou uma virada e tal e quer sair fazendo. O que eu tenho visto muito em aluno que eu vejo aprendendo e tal, os caras vão pro YouTube e acham que aquilo é a essência. Saber fazer uma puta numa virada com uma quebradeira e tal, isso é tocar bateria. E aí é onde a gente vê que é o que você está falando. Entender aquilo, a origem para chegar até ali, né? tocar bateria, cara, não é simplesmente você colocar um monte de notas. Porque existe um caminho musical que vai além de qualquer tipo de virada que você vai tocar. Eu acho que você tocar um ritmo, um groove. Até porque, eu vou te falar uma coisa. Se você tem uma visão instrumental de tudo que você vai tocar, tudo bem. Eu acho que em certos momentos, muitas notas até são válidas. Mas quando você vai acompanhar com, por exemplo, você vai com um cantor, cara, uma cantora, como é que faz, cara? Você tem que acompanhar ela. Porque pode acontecer de você fazer uma virada ali e ela não vai saber onde é que está o um. E aí, como é que você vai fazer? Você vai jogar a menina no mato, cara. Então, assim, Quebrou a na hora cantora. de. Cara, você já toma uma bomba na matrícula ali, né? Porque não tem jeito, cara. A menina não vai te chamar de novo. Isso aconteceu. Cara, eu não vou achar ruim de falar isso, porque eu acho que é um processo, né? A gente precisa passar por um processo. Eu já fui limado de várias gigs porque às vezes a pessoa achava que eu não fosse capaz de fazer aquilo que ela realmente queria. Então, assim, depois que vai passando o tempo, amadurecer, você vai vendo que, peraí, tocar, cara, é uma coisa muito gostosa e tem que ser prazerosa para ambas as partes. Tanto para você que está executando o trabalho, quanto para a pessoa que te chamou porque ela está querendo ouvir o melhor para ela. Entendeu? E se ela te chamou porque ela acredita que você vai ter capacidade para poder servir ela. Ô, Caju, e tem um lance da referência. Ó, um abraço pro Wanderson aí, ele entrou agora mandando um abraço para nós Wanderson. aí. É, Hoje eu liguei para você, a gente estava se falando mais cedo e tal, e você falou, pô, eu tô aqui na igreja estudando. E aí eu falei, pô, é isso que é referência, né? É o que a gente tem que buscar hoje, né? Cara, se você falou da pandemia, aproveitar enquanto eu não estou tocando, então, cara, vamos estudar, vamos tentar limpar uma frase ali, vamos tentar limpar um groove aqui, porque não adianta, uma hora isso vai. Talvez não passe rápido, né? Eu acredito que vai demorar um tempo. Mas, cara, uma hora a gente vai ter que voltar para a realidade de tocar mesmo na noite, fazer algum som em palcos. Então a gente tem que estar preparado, cara, porque você estando em casa assistindo Netflix, me desculpa, é um tempo bacana, mas isso enche o saco também. Não dá. Então, vamos estudar, vamos tentar ter um tempo aí, ler Até um porque livro. estudar é o trabalho, E, né? sabe? É o teu Claro, trabalho. e não é somente o estudo de técnica que você precisa ter vários tipos de estudos. Eu acho que escutar música é importante, ler um livro é importante, sabe? Pega uma coisa diferente para fazer, para limpar sua mente. E para quando você voltar com mais gás, com mais energia para tocar e mais tranquilidade, entendeu? Nós vamos precisar disso agora, porque tá todo mundo em casa, louco para sair, louco para tocar. Isso mudou, cara, o mundo inteiro. Então, Tá como é que todo mundo faz? sentindo isso, não tem jeito. Esses projetos que você tem, Caju, eu queria que você contasse um pouquinho dessa parte de plataforma e tal, que é uma coisa que hoje em dia está se usando bastante. O meu desejo particular é transformar essa experiência de nós bateristas podermos estar fazendo essa troca da experiência e do conhecimento, né? Mas eu queria saber um pouquinho, porque você já comentou comigo algumas coisas, desejo que você estaria apto a desenvolver e tal. Conta um pouquinho para a galera aí. Cara, eu vejo que hoje em dia está todo mundo caminhando para a internet, porque é uma plataforma que, como se diz, é um novo trabalho, né, de muita gente. E eu tenho certeza que essa plataforma é uma coisa que abrange muitos assuntos. Você tem livre acesso a muita coisa. Porém, eu tenho muito receio de ser mais um do mesmo.
Então, por isso que eu estou muito cauteloso em tentar montar alguma coisa para que seja alguma coisa de conteúdo. Eu não quero montar uma plataforma de aula só para ter aluno ali. Ah, vamos encher a galera ali de coisinha lá, um monte de paradida e beleza. Cara, não é isso. Eu acho que a música vai muito além desse tipo de coisa. Então, eu acho que para montar uma plataforma, alguma coisa de aula, primeira coisa, eu acho que, assim, eu estou sendo muito sincero. Eu sempre gostei de tocar. Sempre gostei de ir pro bar, ir pro palco tocar. A questão da aula é uma coisa secundária, é uma segunda opção que vai me ajudar, inclusive, até para mim ter uma garantia, porque música é uma coisa bacana, mas não te dá uma garantia. Então, eu Uhum. penso em ter uma plataforma, mas que seja uma coisa sadia, que seja uma coisa que possa durar por um tempo, entendeu? Mas o que seria, assim, dividir isso em E, técnica, ritmo, sim, estilo mas musical? mas eu quero colocar nível um, nível 2, nível 3, nível 4, porque assim, eu quero atingir até uma galera que já está tocando, mas abordar assuntos diferentes que eu vou atingir para quem está começando. Então, assim, eu não posso misturar as coisas. Então, tem que fazer uma coisa definida para que a pessoa possa absorver isso aí. E isso vai ser legal para que eu possa ter novos clientes, né? E estar sempre renovando as coisas. Uhum. Da galera que você está fazendo trabalho hoje, Caju, vamos se colocar fora da pandemia. Já passou isso. Nós vamos voltar ao trabalho e à atividade normal. Eu já vi você com jazz, já vi você com blues, já vi com samba. Qual que é teu anseio agora? Estamos fora da pandemia. Qual que é o projeto teu de estrada, assim, de tocar? Se tem alguma coisa já engatilhada ou não? A gente está preparando aí uma live com o trio que eu faço também, que é o Gringo, o Kaobi, que é o Class Trio. Nós estamos preparando um trabalho que vai começar com uma live, depois a gente vai tentar estender isso aí para outros Com trabalhos. jazz? Com jazz. É o Class, é. E também tem um outro trabalho também que eu estou desenvolvendo, que eu já fiz algumas vezes, que é o cover do Roupa Nova, que eu estou fazendo com o James, né, que é o nosso guitarrista aqui da cidade. E eu estou fazendo umas coisas com ele através desse tributo à Roupa Nova, vai aparecer outras coisas também. E também outro estilo, que é o Edson Júnior, que é o lance do jazz. A gente está pleiteando umas coisas lá em Uberaba também. Vai ter o festival de jazz aqui em Uberlândia, Ah, aquele legal. Fundinho Jazz Festival. Eu vou participar desse festival com o baixista Eduardo Machado e o Mas isso já guitarrista está com Thiago. data, não? Cara, não falaram a data ainda, porque agora que fecharam que vai ser realmente no London. Mas eles estão olhando as datas certinhas. Vai rolar, acho que uma semana de festival no London, tá? Legal, hein? E vai ser muito bacana, muito legal isso aí. Caju, tem duas coisinhas que eu queria abordar com você que é o que eu também enfrento e tenho muita dificuldade. A primeira é quando a gente visualiza tocar em Uberlândia, por exemplo, você tem pouquíssimos lugares para tocar, né? Você não tem muita opção. E eu vejo também que há uma concorrência, isso eu estou falando fora de trabalho autoral, etc. Banda cover, né? Que você citou Roupa Nova a gente já visualiza, pô, onde é que o Caju vai tocar com Roupa Nova? Vai tocar no London, vai tocar na alfaiataria, né? A gente vai tocar no Praia, vai tocar no Cajubá. A gente não tem muita opção na cidade, né, Caju, para fazer esse tipo de É, trabalho. é difícil, porque é uma cidade grande, assim, relativamente grande. É uma Ó, cidade que A tem. Meire tá falando que tem um fazendão. Eu esqueci aqui, pô, fazendão. Tem, inclusive, eu até gravei um DVD lá com a Marcinha, e é um estilo totalmente diferente. Inclusive, é um dos. A gente tem que tirar o chapéu, porque eles estão ali, cara, há quantos anos? Vamos dizer que tem 40 anos o Fazendão. É bem por aí. Então, assim, cara, é uma casa que virou referência. Assim como o Pois London virou referência do rock, que hoje não é mais rock, porque o estilo mudou e tal. Mas o Fazendão é um estilo sertanejo que conquistou a galera, entendeu? E, cara, muito bacana. Eu acho legal esse tipo de estilo assim. Mas nós temos que, hoje em dia, cara, mudou demais as coisas. E os bares às vezes não têm tanta estrutura para ter música ao vivo. Então, por isso que o Fazendão tá onde tá, por isso que o London tá onde tá, dura muito tempo, porque os caras investiram nessa estrutura para que pudesse ter um entretenimento interessante na cidade, né? E levar a coisa a sério.
E não é fácil, cara, porque tudo esbarra no dinheiro, né? Você tem que fazer um investimento com projeto acústico, né? Você tem que ter bons funcionários para que a casa, né, tenha uma rotatividade Equipamento bom legal, de som e tal, né? um som bacana. Então, assim, é legal isso aí. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu acredito no seguinte, Beto. Você vai ter lugar para tocar se você tiver cuidado com a qualidade que você vai apresentar. Então, a partir do momento que você preza pela qualidade, o local, cara, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso é você pode tocar Cara, eu já toquei jazz, cara, num lanchinho. Para mim, tudo certo, não tem problema nenhum. Entendeu? Posso tocar na festa junina ali, não tem problema nenhum. Cara, é É, engraçado, eu não tenho vaidade para isso. Eu quero tocar, eu preciso de mostrar meu trabalho. Aconteceu uma coisa engraçada comigo. Eu saí de uma turnê com os The Platers, eu tive essa honra de fazer com eles e tal. Quando eu cheguei da turnê, eu fui tocar com o Sidney lá no Fazendão. A Miri falou do Fazendão aí. E eu fui ela tocar no comentou. Fazendão, não foi no Fazendão, foi numa outra, foi no Nelore, numa outra casa que eu toquei aqui. Cara, e beleza, não tem problema nenhum. É o estilo deles, é o sertanejo, rolou pra caramba. Eu fui lá fazer um som com o Sidney, ele ficou super feliz. Eu também fiquei feliz de tocar com ele. Cara, eu saí do The Platers, não é dizendo que eu saí do céu pro inferno. Não, cara, são estilos diferentes, são coisas diferentes, mas que eu pude ser convidado, né? Fui chamado para poder trabalhar com os caras, porque eles me deram essa oportunidade, porque conheciam essa diversidade do meu trabalho. Então isso é legal, cara. Então, partindo desse princípio, cara, qualquer casa noturna é boa. Não tem muitas em Uberlândia, porque É, muitas das vezes não levam a sério a questão de ter uma estrutura boa para te oferecer. Mas, cara, vamos levando. e fecham, né? A gente tem algumas estruturas aí que eram bacanas e tal, que acabaram fechando e tirou a possibilidade de tocar à noite, né? O Sim, Davi, Caju, o Davi falou um negócio, Davi Londo, falou uma vez para mim um negócio que eu falei, pô, o Londo é a casa do rock, né? Sempre foi intitulado assim. E um dia ele falou para mim, pô, Beto, eu, infelizmente, cara, eu não posso viver de rock porque senão eu não pago as contas, né? Acaba claro. entrando outros estilos e tal. E ele falou para mim, a galera do rock não se renova. A galera do rock que É vinha aqui difícil. no London antigamente, hoje come pizza e joga buraco. E não sai, não vai, não É. tá saindo mais. E é onde você fica sem público, né? Uhum. É. A outra Se questão, eu você falei, focar em estilo só é difícil. exatamente, exatamente. A outra questão é uma questão que eu já debati com muito batera aqui, e a gente sempre se pegou falando nisso, que é o cachê, o valor do pagamento cachê. Alguns bateristas falaram, pô, Beto, e isso eu tô falando, tem muito batera que tá no grupo aí, muito batera que entrou hoje lá no Instagram do Bateristas de MG, que estão com um trabalho consolidado, estão fazendo um trabalho com cantores famosos e tal, né? Mas eu falo do grande montante, que é a galera do cover, que está fazendo barzinho, que faz essas casas aqui em Uberlândia, clubes e tal. E uma das coisas reclamadas muito, que o pessoal está se pegando demais, é com algumas bandas que estão tocando praticamente de graça. Outros que vivem de música têm que ter o cachê, que é muito importante para o cara, para o músico. E aí está um embate muito grande nessa questão, entendeu? Fica uma defasagem grande, aí onde começou, pô, a gente precisa se unir para poder é, todo mundo padronizar um valor de cachê e tal. Como é que você vê isso? Qual que é a tua opinião sobre isso, Caju? Beto, acho que o importante você ter uma e ter um objetivo para que você possa depois avaliar o seu trabalho e falar assim, bom, o valor é este, entendeu? Porque o que acontece? É muito difícil você ponderar algumas coisas quando, se você for bater de frente com o mercado, comparando uma pessoa que está começando agora e já querendo sentar na janela para cobrar o mesmo cachê que você, depois de um Que acontece tempo, muito. você pode cobrar. E a gente, isso sempre aconteceu. Então, o que acontece agora é que a gente tem que ter discernimento para poder
ponderar aquilo que você realmente levou a sério, né? Porque não adianta. O janeiro faz a diferença. E não é só... Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas... Infelizmente, acontece isso. Tem pessoas que têm muito mais tempo de estrada do que eu. E aí, tocam por qualquer coisa, porque pensam assim, cara, eu tô velho, se eu não aceitar isso, eu não vou tocar em lugar nenhum. É porque o cara não almejou coisas melhores para eles. Eu vejo que, assim, a partir do momento que você entra na música pensando por exemplo, eu vou citar um exemplo muito básico. Ah, eu quero ser um baterista. Legal. Você quer ser um baterista. Então vamos estudar. Vai chegar um certo nivelamento, faz você, ou às vezes, ir além daquilo que você realmente... Porque se você for passar de nível, sem estudo, você não vai ter referência para tocar depois, entendeu? Você vai seguir como um step ali. Vai largar, vai largar. Vai chegar vai virar músico de churrasco. Exatamente. Exatamente. Agora, se você quer ser profissional, a estrada é bem diferente. E aí o que acontece? É onde começa a separar os homens dos meninos. E isso é uma coisa muito interessante. Eu vejo garotos aí tocando bem pra caramba, levando a sério e vão ser grandes músicos. E vejo músicos velhos que não conseguiram sair do lugar porque só reclamam e não vão além, não conseguem assim, talvez se reciclar, sabe? Então é difícil a gente falar de cachê para pessoas que pensam em níveis totalmente diferentes do nosso. Porque tem pessoas que conseguem enxergar um nível musical em termos de maturidade. O cara pensa, não, daqui 10 anos eu quero estar tocando, eu quero tocar em bar, eu quero estar tocando no Central Park, em Nova York, entendeu? Ah, eu quero estar tocando no London. Ah, eu quero estar tocando no Nelore. Cara, legal, mas você tem que ter um objetivo. Se não tiver certeza que você quer chegar, então qualquer lugar que você chegar está tudo certo. Entendeu? Esse é um grande desafio nosso. Eu acho que a questão do cachê é justamente essa. O Wanderson está colocando eterno debate. E, Wanderson, Sim. é a visão que a gente tem, porque toda hora que a gente toca nesse assunto, pô, dá muito pano para manga. A gente vai ficar com uma noite inteira falando sobre isso e tal. Inclusive, Caju, um outro ponto também, a gente tem um outro amigo batera aqui, que aconteceu uma coisa que a banda onde eu toco não podia fazer, e aí eu liguei para ele e falei, cara, não posso fazer porque, sei lá, não lembro o que era, mas não dá para me fazer. Quer botar tua banda para fazer lá e tal? Eu te indico lá e tal. Cara, ele falou comigo com uma surpresa, com uma coisa da surpresa. Porra, mas você tá me indicando no teu lugar? Você vai botar minha banda lá no teu lugar? E aí eu achei estranho. Eu falei, mas por quê, cara? Porque aqui em Uberlândia a gente não faz isso. Muita gente não faz isso. É difícil e tal. Você encontra esse distanciamento assim também? Cara, esse distanciamento existe quando você também é distante das pessoas. Porque se você começa a enxergar a coisa de uma forma muito natural, que, cara, nada é eterno, né? Aquele lugar não vai ser eternamente seu. E sempre bandas novas surgindo. E tem sempre oportunidade para todo mundo. Porque, cara, de repente, às vezes você não pode fazer uma data, a pessoa pode fazer e vai ser muito bem-vindo, porque é legal. Você tem que ter uma rotatividade. Exatamente. Cara, e a gente está sempre amadurecendo e está sempre preparando para poder se tornar cada dia melhor. Então, eu não me incomodo com isso, não. Eu já me incomodei há um tempo atrás, antes de eu ir para a Inglaterra, eu ainda achava que as coisas meio estranhas. Mas depois, quando você chega lá e você... Cara, o espaço é amplo, porque a sua musicalidade tem que ser ampla. Então, é por aí, entendeu? É desse jeito mesmo. Só pra você ter uma ideia. Tem espaço para todo mundo, tem muita gente boa, muita gente. Cara, tem pessoas fazendo cover muito, até melhor que os artistas. Total. Tem muito trabalho legal. O café aqui está colocando o seguinte: talvez a união da classe
fosse Pode falar. necessária para estabelecer pelo menos um piso para cada tipo de apresentação. Mas, em contrapartida, ninguém vai querer pagar mais que esse piso. É muito complexo. É difícil, né? Caju, sumiu tua voz aí, não estou te escutando. Cara, isso é pensar Aí, muito voltou. pequeno, porque se a gente for inventar. Sabe por quê? Porque assim, então tá bom, vamos falar de um cachê simbólico aqui, vamos falar de bar, tá? Tá. E agora? Aí, acho que tá dando um picote, tá dando. Caiu. Foi embora. Eita. Aí, vamos ver. Tá voltando, galera. Segura aí. Vai, então, um abraço grande, garoto. Aí. Pronto. Agora tá rolando, né? Tá Beleza. beleza, tá beleza. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou falar dos bares, porque assim, é o que a gente tem como referência, tá? Então tá, é uma referência boa, sim, porque todo mundo começa no bar, né? Então, beleza, o cachê do bar gira em torno de R$ 200, né? Mas tem gente que trabalha por 80. Tem muita gente que faz pelo cover. Que assim, cada um tem a sua forma de enxergar isso e tudo certo. A pessoa sabe aonde aperta. Porque, cara, é muito Exatamente. delicado você se colocar na vida da pessoa e falar, pô, meu cara tem família, não, né, é difícil, tudo bem. Mas não dizer, cara, que você vai ter que tocar por 50, ou 100 ou R$ 200 eternamente. Eu acho que de quem você quer ser musicalmente, aonde você quer atuar, para que depois você também valorizar seu trabalho passo a passo. Porque assim, você começa num bar com um cachê X, porque se paga X no quilo. Mais ainda que você continue tocando em bar, mas a sua evolução vai surgindo, vai com evolução natural, porque também atrás de evolução você vai conseguir. O que acontece? Você não vai poder cobrar mais o valor, você vai ter que subir, porque, cara, o seu equipamento tem que mudar, a sua forma de executar as músicas é diferente de todo mundo. Então, Tem cara, o teu, querendo ou não, nesse caso, como é que é? tem o teu investimento, né? Ó, um abração pro Cacheta aí que tá entrando. Exatamente. Ó, cachetones, abraço, cachetão. E aí, eu falei, engraçado, eu falei do meu pai como primeiro guitarrista. O pai do Cacheta era músico da banda do meu pai. Ah, é, Os dois cara? eram brothers. Ó, Era bacana. O pai dele tocava baixo e cantava também. Cachetão, O Cacheta me top. cedeu a bateria quando eu voltei pra cá. E ele tinha uma Ludwig, acho, uma preta. E eu toquei algumas vezes com ela, viu, cara? O Cacheta tem parte na minha história aí. Caiu de novo. Oxi. Voltou, voltou. Não tô te escutando, Caju. Fala aí, vamos ver se sai o som aí. Tá chegando o áudio para você, Caju? É, Cachetão, a gente fica sem conexão, né? É, Marcão, não era pinguim, não. Eu não tô te escutando, Caju, não tá vindo o teu áudio.
Abraço, Virgílio, do Prata. É isso aí, cara. Vamos aprender, né? Vamos trocar experiência, é muito bom. Caju, não tá vindo o teu áudio, cara. Pô, será que ele tá me vendo? Não. Caiu de novo, cara. Nossa, vou te falar, viu? Cachetão, você falou da net, cara. A gente já caiu umas 4 vezes aqui para tentar ficar de pé, tá difícil, cara. Vocês estão escutando o meu áudio aí, não? Vamos ver se ele conecta novamente aqui, cara. Ô, Cachetão, Virgílio, a gente precisa trocar figurinha aí para entrar nesse rodízio aqui, tá? Vou convidar vocês aqui para a gente estar falando aqui em uma semana, trocar experiência e falar um pouquinho do instrumento, da carreira, das experiências aí. É, pois é, cara. Na verdade, ele estava estudando na igreja e acabou ficando lá para fazer a live. Eu não sei se a net lá tá bacana, né? Mas, Cachetão, eu sei que você tem história pra caramba pra gente poder dar risada aqui. E eu quero ouvir essas histórias aqui pra gente passar pro povão. Ah, então, Café. Eu acho que deve ser a net dele lá, cara. E geralmente ele demora pra voltar, viu? Cachetão, deixa eu ver só se ele vai voltar aqui pra gente finalizar com ele. Net da igreja está de mal com Jesus. Ai, meu Deus do céu. É bom que a gente dá um pouco de risada nessa pandemia. Mas aí, ó, eu sei que tem gente aí que já estava aí no processo, né? Curte lá, cara. Dá uma força pra gente lá no Instagram do Bateristas de MG. A gente quer todo mundo unido aí pra gente tocar essas experiências. A gente já falou sobre vários assuntos aí com o Caju. Acrescenta demais. E eu puxei alguns assuntos meio polêmicos aqui, mas que durante o dia a galera, porra, pergunta isso, pergunta aquilo e tal, quero ver a visão dele sobre isso aqui. Então, a gente joga de vez em quando umas bombas para saber a opinião do músico que tá bem ativo aí, né? Opa, tá voltando. Tá voltando. Vamos ver se Jesus ajuda agora. O pior é que tá finalizando essa hora. Vamos finalizar, então. Tá perto de acabar. Tô de olho no cronômetro. Oba! Agora vai dar certo, hein? Sou do céu. Ô, Caju. Rapaz, Jesus tá na pandemia também, não veio aqui não. Tá difícil. Vou te falar, viu? Ai, Sou cara. do céu. Eu tô de olho no cronômetro aqui, porque nós estamos indo para a segunda hora, cara. E tá chegando no fim aqui, senão a gente vai cair de novo. Bom, a gente falou sobre carreira, sobre estudos, sobre o trabalho lá fora, sobre o CD, sobre a pandemia, né? O que ela ocasiona aí de possibilidade,
os seus projetos atuais, como é que estão? A gente escutou algumas coisas. Eu trouxe duas ações polêmicas aqui, porque eu sei que todo mundo sempre quer debater esse assunto para ver se une mais a classe e tal. E para finalizar, cara, todo baterista ele sonha em ter um equipamento bom, ele sonha em ter uma marca legal, um prato de qualidade, uma baqueta boa, um pedal legal. E você é endorser da Pearl. Eu queria só que resumisse rapidinho, porque o nosso tempo vai acabar mesmo. Como Tá. é que entrou essa história na tua vida e o que trouxe de benefício? Cara, eu consegui esse endorse da Pro, assim, foi uma coisa muito engraçada. Eu fui convidado pelo advogado da Pro, que é o Eduardo, e eu, na época, cara, quando ele me ligou, falou, cara, eu tô em Uberlândia, eu queria almoçar com você, uma proposta para te fazer, de muito interesse, eu tenho certeza que você vai ter interesse nisso aí e tal, mas eu queria bater um papo com você, eu tô aqui na Beaver e eu queria te encontrar. Cara, eu já estava praticamente na hora do almoço, eu já estava indo levar minha filha na escola também, aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, depois do almoço a gente encontra, porque eu tô indo pegar minha filha para levar para a escola e tal, aí depois eu vou ficar tranquilo, posso te encontrar. Aí cheguei, ele estava lá na Beaver. Fui lá na Beaver, aí fui apresentado, né, para ele, o Marcelo me apresentou e o Marcelo já tinha falado de mim para ele. E aí, tudo bem, até então eu nem imaginava que era o pessoal da Pearl. Aí, enfim, quando ele se apresentou, falou, olha, eu sou advogado da Pearl e já tem um tempo que a gente tem acompanhado seus trabalhos. E aí eu pensei, poxa, mas eu não tenho nada meu na internet, cara. Eu nunca gostei de colocar porque eu sempre acho que está faltando alguma coisa, sabe? Mas ele achou um monte de vídeo lá e tal, e ele me mostrou, inclusive, umas coisas lá que eu achei interessante. E aí eu falei, olha, me perguntou se eu tinha interesse de ser endorse da Pearl aqui, porque não tinha ninguém aqui na região. E ele já estava falando de mim, já tinha um ano que ele estava conversando com o Marcelo para ver uma forma que realmente seria interessante para que nós pegássemos essa representação. Eu pensei, cara, mas como é que eu vou fazer? Na época, quando ele me falou, eu até liguei para o Gustavinho. Falei, Gustavo, você não quer ir lá comigo não, cara? Porque Gustavo tem uma Pearl muito legal lá no estúdio dele, ele tem outras bateras também, e ele é um cara assim, que ele tem condições de comprar um instrumento, ainda que você sendo endorse, o pessoal acha que nós ganhamos um instrumento. E hoje isso não existe mais. Houve uma época no Brasil, e ainda existe, dependendo da marca que você for representar, eles possam até te dar um instrumento. Né? Por exemplo, a Nagano, que é uma bateria chinesa, muitos músicos estão ganhando isso aí. Até já me ofereceram essa bateria, tá? De graça. Mas o que acontece, cara? Eu fico às vezes pensativo, porque instrumento, cara, é uma coisa que vai muito... tem muito a ver com a sua forma de tocar. Eu sempre curti a Yamaha, sempre curti a Tama, sempre curti a Sonor e consegui ter essas baterias. Eu tive duas Pearl quando eu morava na Inglaterra, achei umas baterias fantásticas, mas quando eu fui comprar minhas, assim, a bateria do meu sonho era uma Estilo, Yamaha. né? Que encaixa no teu estilo e tal. Aí o que aconteceu? Eu queria, porque eu achei que fosse injusto, porque eu pensei, cara, eu não tenho Pearl, eu não tenho porquê ser de uma marca que eu não conheço tanto assim. Eu tive duas bateras, mas não foi o suficiente para eu poder falar, não, eu vou, sabe, representar. E a primeira, assim, na primeira conversa eu não aceitei, mas eu passei para o Gustavo. Falei, cara, não é que eu não vou aceitar, que eu acho assim, é muito sério, eu represento, porque a partir do momento que eu vestir a camisa, eu vou ter que defender ele e eu preciso conhecer melhor esse instrumento. Então não dá para mim falar alguma coisa de bom, sendo que eu não conheço muita coisa dele. Então eu posso ir aprendendo e com o tempo aí sim, a gente pode assinar um contrato. E foi o que aconteceu. O Gustavinho entrou, ele conseguiu pegar uma representatividade melhor, embora ele ainda não assinou o contrato, ele tem outros instrumentos, consegue tocar com outros instrumentos e tal, que no meu caso eu não consegui tocar, porque a partir do momento que eu conversei com o Ricardo, que foi o seguinte, quando eu tive o convite pelo Eduardo de me tornar um endorser aqui na região, eu achei interessante, é uma coisa, né, legal, mas eu não podia assinar nada sem ter uma certeza daquilo que eu realmente podia fazer. Aí chegou um tempo que o próprio Ricardo, que é o dono da Pearl aqui no Brasil, ele me ligou e falou, cara, eu preciso conversar com você, eu queria ver se você tem interesse de ser um endorser regional, a gente tem escutado muito de você aqui e tal, e a gente quer uma pessoa que possa ajudar no conteúdo das coisas. E a gente sabe que você tem conteúdo para isso. E aí rolou esse convite, aí depois teve uma apresentação aqui com o André Matos, lá na Beaver,
E daí ele me viu tocando, o André falou para ele, cara, esse é o batera regional aqui, seria ele. E na época eu estava até, assim, eu tinha indicado o Gustavo aí acabou, comprou uma caixa, alguma coisa que ele comprou da Pearl lá, e rolou alguma coisa para ele. E eu indiquei também o Paulinho Castro, na época que ele estava lá no Gustavo Lima, eu indiquei o Paulinho. Mas aí o Ricardo chegou para mim e falou, Caju, de boa, cara, eu te entendo, mas eu quero você. Aí eu falei, bom, então tudo bem, vamos fazer essa parceria e tal. E, cara, eu fiquei surpreso, porque realmente depois eu fui conhecer a qualidade do instrumento. E é um instrumento de altíssima qualidade. E aí você tem que Hoje ter eu exclusividade nessa marca. Exatamente. E aí, mas por que eu tive exclusividade? Assim, eu tenho que defender uma marca que realmente eu conheça e eu gosto de tocar. Uhum. Você entendeu? Porque se fosse outro caso, outra época, por exemplo, eu teria talvez ido atrás da Yamaha, porque era a bateria que eu sempre quis ter, eu consegui ter a mais top dela, e assim, foi uma bateria totalmente customizada, ainda tenho até hoje. Depois consegui comprar a Tama Star Classic, que também é uma bateria top da Tama. E aí, para mim trabalhar em estúdio, eu ainda mantenho essas baterias para que eu possa trabalhar. Mas eu divulgo a Pearl porque é uma bateria que deu a oportunidade para que eu possa ser um endorse, e daí eu ter uma representatividade melhor no mercado. E também, claro, cara, eu consegui entender a versatilidade da Pearl em madeiras, em ferragens que são robustas e duram muito, né? A durabilidade da Pearl é uma coisa, né, impecável. Instrumento de qualidade. E é claro. Então, assim, cara, hoje eu posso me dizer assim, olha, eu estou realizado. Eu consegui esse endorse de uma marca que é poxa, assim, são 74 anos no mercado. E de repente pegar um cara da roça aqui como eu, então assim, Cara, tem foi legal, muita cara. gente que tem um sonho dessa marca. Isso aí Exatamente. eu escuto aí a galera falando, e quando fala da Pearl, todo mundo, pô, eu queria ter e tal. Se eu te falar, nós estamos no cronômetro já para Claro. terminar, e aí eu deixo aqui no finalzinho uma mensagem que você queria deixar para a galera aí toda, a galera que já toca, a galera que está começando, e para esse nosso trabalho que a gente está começando a desempenhar agora. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: tenham fé, porque sem fé a gente não consegue fazer nada. É importante que você trace um objetivo para que você possa ser uma pessoa melhor, independente de ser músico ou não, para que você possa ser um ser humano mais acessível. Então, cara, começa a ouvir música boa, começa a ler bons livros, começa a olhar o outro lado da vida com mais tranquilidade. Como o outro lado da vida? Cara, olha para o seu vizinho, olha para a sua família, olha para as coisas de bem que você tem, de valor, sabe? Porque material, cara, isso aí você vai morrer, vai ficar tudo aí. Mas assim, o que vai valer a pena são os seus amigos, a forma que você lida com eles. Vai tocar, bicho, seja feliz tocando. Se você errar, beleza, cara, mas você acerta. Porque a vida é assim mesmo. Claro, não estou falando para você tocar de qualquer jeito. Estude, leve a sério, porque, cara, na hora de ser amigo é uma coisa, na hora de ser profissional, você não tem amizade. Legal. Então, assim, seja um músico preparado, mas seja um ser humano leve. É por aí. Legal, Caju. Cara, foi sensacional. É o nosso primeiro bate-papo de batera para batera. Eu vou deixar nas redes essa live aí para a galera ver que não conseguiu estar presente. E conto com você para projetos futuros. A gente tem uma amizade bacana e vamos tocar pau. O negócio é bacana. Tamo junto. Tamo junto. E a galera aí fica ligada, porque vai ter o Gel Fernandes, e é um batera da pesada que vai somar muito para o nosso canal aqui. E através deles também já tem outras pessoas que eu vou dar para ser convidado aqui, tá? E em breve teremos mais novidades, mas eu quero também parabenizar todos aqui de Uberlândia, Cacheta, Paulinho, todo mundo aqui de Uberlândia, todos os bateristas. E é um espaço muito bacana para todos nós aqui poder expressar o que a gente sente e o que a gente tem pela bateria. Tá? Caju. Forte abraço, viu, cara? Obrigado, viu? Obrigado, Valeu. Pedro. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo aí. Pode deixar. Valeu. Abraço grande.